Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Judiciário brasileiro, diplomacia brasileira, governo brasileiro virando piada e sendo verdadeiramente, sabe pessoal, assim, ridicularizado no cenário internacional. A diplomacia brasileira passando dificuldades terríveis quando vê Alexandre de Moraes se apossar de suas atribuições, das atribuições da diplomacia. O Alexandre de Moraes negando deportar, negando extraditar, na verdade, um Afgan búlgaro que cometera crime na Espanha, 52 quilogramas de pó branco que não é pó de arroz. Esse sujeito foi pego, o colega dele está lá preso, o comparsa na Espanha, ele fugiu, foi pego no Brasil em fevereiro de 2025, mas o Moraes ficou muito chateado com a negativa da Espanha de devolver o Eustáquio e mandou este menino bom, o Afgan, para a prisão domiciliar. Bom, estou vendo que o Dr. Moraes está ficando coração mole para prisões domiciliares. Bom, a diplomacia brasileira também está sendo ridicularizada e bastante condenada quando nós vemos o que está acontecendo em relação à amiga do Lula, a Nadine, né? Nadine Heredia, a mulher do Humala, ex-primeira-dama do Peru. Vamos falar dele já já. Mas eu quero dizer o seguinte a vocês. Uma sequência de matérias de vários jornais internacionais e revistas importantes internacionais dizendo o seguinte: a cúpula do judiciário brasileiro, o poder judiciário brasileiro está cometendo abusos e excessos, está atrapalhando a democracia brasileira, porque foi exatamente isso que, ao fim das contas, a revista The Economist, ex-aliada do Supremo, disse. Já deu, não é? Já deu bastante. Eu quero dizer o seguinte a vocês, um caso terrível que está expondo muito a diplomacia brasileira, um outro caso, a justiça brasileira, o governo brasileiro e as forças armadas brasileiras, é este caso, no mínimo, vamos dizer assim, é um caso estupendo. Vocês sabem que não só no Brasil houve os malfeitos, vamos assim dizer, entre presidentes, políticos e grandes construtoras, inclusive as mesmas daqui, a Odebrecht. Houve, por exemplo, a Lava Jato do Peru. Foi um negócio assim, quase tão mais horroroso ou mais horroroso do que a do Brasil. Houve até esse presidente do Peru que quando vamos dizer assim, a PF de lá chegou na casa dele, ele pediu para subir ao quarto antes de ser preso e passou dessa para melhor. É mais um político brasileiro fazendo nunca. Só Getúlio lá atrás, né? Bom, a Lava Jato do Peru foi uma coisa seríssima. O Toffoli, inclusive, anulou provas que poderiam beneficiar e ajudar as investigações de lá. Um casal, ex-casal presidencial do Peru, essa Nadine Heredia e o seu marido Humala, o Humala foi presidente do Peru até 2016 e depois lá estourou a Lava Jato de lá. O Humala foi condenado, a sua primeira-dama, a ex-primeira-dama, a mulher dele também foi condenada. O Humala, condenado em primeira instância ainda, assim que saiu a sentença de primeira instância, foi preso. A dona Nadine Heredia, Humala, fingiu que estava doente ou coisa parecida, estava dentro do hospital, mas na verdade, provavelmente, as tratativas pesadas com Lula estavam avançadas. Assim que saiu a condenação, essa mulher foi para dentro da embaixada brasileira em Lima, capital do Peru, e o Lula, na calada da noite, mandou um avião da Força Aérea Brasileira da FAB buscar esta mulher e trouxe ao Brasil. Ela está já requerendo asilo com status de perseguida política pelo Peru. É uma criminosa comum. A justiça peruana está atestando que a mulher praticou crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Agora pensem comigo, além do vexame internacional, além do tapa na cara da população brasileira, porque primeiro, gastando milhares e milhares e milhares de reais para colocar e humilhar uma equipe da FAB para ir buscar num avião pessoal essa mulher a toque de caixa. Além disso, o que significa simbolicamente interna, do ponto de vista interno no Brasil e também no exterior? O Lula trazendo para dentro do Brasil, nas nossas caras, nas nossas barbas e nas barbas internacionais, os seus amigos. Alguns diriam, eu não vou dizer, comparsas. Que amizade profunda é esta que leva Lula e o seu grupo, e que ninguém, nem mesmo os togados que são amicíssimos de Lula, consegue convencê-lo de que essa não seria uma boa ideia? Que compromisso é este? Ou que telhado de vidro é este que levou Lula e seu grupo a se expor dessa maneira? A trazer para o colo de novo do PT, para o colo do Lula, para o colo dos seus sócios agora no PT, no poder, trazer para o colo deles novamente a crise da Lava Jato. Não há amizade, meus amigos, não há amizade que justifique isso, não há amor, não fez isso. É que essa história diz, é perseguida política, não, Lula trouxe ela porque é uma questão humanitária. Humanitária bem deles, do grupo deles. Há muitos analistas dizendo que talvez essa mulher saiba de coisas pesadas sobre o regime lutoguista, em outros carnavais, em outros verões, e que mandou lhe dizer que, ou o próprio Mala, leve minha mulher, ou nós vamos abrir a boca. Vocês sabem que há, inclusive, delações do passado, há investigações que apontavam que Lula determinou ao Odebrecht que pagassem, desse dinheiros ao casal Omala, para essa senhora e seu marido. Vocês já imaginaram se eles pediram um favor, se ela pediu um favor a Lula e Lula não o fizesse? E eles, o casal, mandasse mais provas, e se tivesse de reabrir investigações de Lava Jato contra Lula, o mundo acabava, não? Então é melhor ir contra a opinião pública brasileira e contra a opinião pública internacional e arriscar, não é? E trazer a amiga criminosa para dentro do Brasil num avião da gloriosa ou ex-gloriosa FAB. É esse orgulho, milicos, que vocês têm? Ah, milicos. Se eu fosse um familiar de milico, eu estaria agora com muita vergonha. Que coisa horrível. Me desculpem, pessoal. Não estou aqui. Há muita gente decente, familiares decentes, pessoas decentes nas três forças, mas há uns pelegos terríveis que jogaram todos vocês nessa daí. Nesse tipo de vergonha continuada. E se prepare, é só o início da vergonha. Uberes. A OFAB se tornou Uber de criminoso político. Ou então, me desculpe, eu não sei que nome dá mais para isso. Não sei, tem que inventar outro idioma. E agora? A oposição está se organizando, eu espero que sim, para combater e revogar esse asilo dessa mulher. Vou dizer a vocês, não precisa ser um gênio para encontrar na lei de impeachment fundamento para empichar Lula com base nessa hospedagem que está fazendo de sua amiga. Mas todo mundo sabe que impeachment ou empichar o Lula não resolveria nada, porque Lula é apenas fantoche. Quem governa o país, todos sabemos quem são os governantes, os presidentes do Brasil. Somos governados por uma junta. É ou não é? Vamos ouvir aqui a opinião de outros sobre essa amizade de Lula com a senhora Omala. É a nova Batiste, é pior, 10 vezes pior do que o Batiste do PT. Vamos ouvir a opinião aqui do Cláudio Humberto, na Rádio Bandeirantes. Corrupção em um país vizinho, demos asilo a ela, condenada no Peru por corrupção a 15 anos de prisão. A
ex-primeira-dama, que foi trazida por um avião da FAB para o território brasileiro, e a ela foi dado asilo político depois do salvo-conduto que foi autorizado pela presidente do país. A partir de agora, ela vai viver aqui no Brasil com a proteção brasileira para aquela que no seu país foi condenada pelo desvio de recursos, né, pelo crime de corrupção, talvez uma das mazelas mais importantes que temos a combater nos dias atuais. Um recado que o Brasil deu à Nadine Heredia, que já está no Brasil desde quarta-feira, e essa notícia ganhou o mundo, revoltando parte da população brasileira que paga os seus impostos e viu o dinheiro sendo utilizado para buscar alguém que teve um julgamento no seu país e não vai cumprir a pena por uma decisão do Brasil de fornecer asilo. E a outra decisão, a negação da extradição de um traficante de drogas que era alvejado pela Espanha, condenado na Espanha, um búlgaro que foi preso no Brasil e agora teve a prisão relaxada por uma prisão domiciliar, ou seja, uma maneira muito mais suave de se cumprir a pena, né, que foi imposta, e a negativa da extradição traz também ao Brasil, mais uma vez. No dia 17 de março de 1900. Vamos continuar. De como as coisas estão sendo tocadas para cá. De um lado, nós estamos dando abrigo a uma condenada. Do outro lado, estamos negando a extradição de um traficante de drogas por pura birra, como diz hoje o editorial do Estado de São Paulo. Aliás, muito bem escrito, que coloca pontos interessantes nessa discussão dos limites da justiça e a forma como o ministro Alexandre de Moraes tem tomado algumas das suas decisões no Supremo Tribunal Federal. Supremo que está se apequenando a cada decisão como essa. E não se trata aqui de dizer que nós estamos dando proteção a um jornalista bolsonarista nessa questão. É muito maior do que isso. É claro que se ele deve alguma coisa, a Espanha negou a sua extradição ao Brasil e por birra o Supremo Tribunal Federal está se metendo em relações diplomáticas para negar a extradição de alguém que interessa para a Espanha para sua punição exemplar. Nós estamos falando de crimes diferentes. Nós estamos falando do tráfico de drogas. Alguém que foi preso com grande quantidade de drogas. Um crime que atinge a sociedade em geral, principalmente as famílias que têm dependentes químicos. E do outro lado, nós temos um questionamento. Para o Supremo Tribunal Federal, crime de tentativa armada de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, para aquilo que na Espanha e na opinião de muitos aqui no Brasil não ultrapassa aquilo que temos como liberdade de expressão, um preceito fundamental da nossa democracia, algo que deveria ser preservado e hoje em dia alguns estão sendo perseguidos por opiniões que são colocadas. Nós podemos concordar ou discordar, nós podemos enquadrar isso na liberdade de expressão, na visão dos juristas espanhóis, há uma perseguição política, por isso que ele não foi devolvido ao Brasil e segue lá na Espanha. Enquanto nós temos aqui, como moeda de troca, uma situação muito mais grave, um crime que tem ali todos os seus requintes já apurados e exemplificados justamente na apreensão da droga junto com... Não prejudica em nada essa birra, não prejudica em nada a sociedade, a justiça ou o governo da Espanha. Eu acho até que eles gostaram disso, ó, fica lá com esse bandido que já temos cá, bandidos demais para cuidar. Meus amigos, o pessoal aqui da Rádio Bandeirantes, aqui do programa do Cláudio Humberto, chamando a atenção para esses dois fatos. O que nós mencionamos aqui, essa coisa terrível de se mandar buscar uma mulher dessa condenada por crime comum e nós trazermos ao Brasil com dinheiro, humilhando a FAB, inclusive. Nós nos tornamos aqui o que é isso? Um esconderijo? Ou estamos homiziando, esse é o termo do Código Penal, escondendo essa gente aqui. E o outro caso é o caso da Espanha. Estamos todos envergonhados. Mas o que envergonhado?
É preciso dar um basta nisso, né? Dê seu like, inscreva-se nesse canal. Se já é inscrito, confira sua inscrição, porque eles estão tirando sua inscrição. Não espere notificação, porque vocês não serão, são os gatos pingados. O resto não será notificado, então entre. Coloque o dedinho e entre no canal várias vezes ao dia para ver os nossos 3, 4 vídeos aí, ok? Muito bem, deixem comentários educados. Algumas pessoas estão se excedendo nos termos. Se você usar de palavras inadequadas, eu vou excluir você. Muito bem. Também compartilhe se puder. Preciso que vocês se tornem membros do canal. É muito importante. Aqui embaixo é uma aba chamada Seja Membro. Quero dizer o seguinte, há um link fixado aqui, nos comentários fixados, que encaminham vocês para a loja virtual. Muitos estão perguntando como adquirir essa linda camiseta da Venezuela do Sul. O bem-vindo lá estará com o devido hífen. Claro que vai estar. Muito bem, pessoal. Está lá, a loja do parceiro aí do canal que fez essa homenagem ao canal. Um abraço a vocês.